Eu estava a ver o vai-vem dos microfones, de um lado para o outro. Estava a ver o que é a coabitação institucional em Portugal, porque o microfone foi primeiro mais para a direita, para o Sr. Presidente da Câmara, depois mais para a esquerda, para o Sr. Ministro, depois ficou rigorosamente ao centro, quando chegou ao Presidente da República. É muito ingrato falar depois de dois bons oradores, como é o Sr. Ministro e o Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Ministro, quando o ouvimos, envergonha-nos a nós, professores de letras, porque é um cientista, um investigador, um professor de ciências duras, que é um poeta a falar, que escreve muito bem, que fala muito bem e, portanto, que nos tira as palavras e nos coloca em grandes dificuldades no improviso. O Sr. Presidente da Câmara é exatamente o mesmo, com a paixão adicional de estar a falar das suas obras, ou melhor, das obras da sua terra, das obras deste município, deste grande município, e que são muitas, e que são ricas, e que são importantes. Portanto, é muito ingrato. Eu pensava para comigo mesmo o que é que o Presidente da República pode dizer. Eles já disseram tudo. Bom, mas a primeira coisa que eu queria dizer, como disse o Sr. Presidente da Câmara, no meu discurso de posse, lembrei-me do discurso de posse, já lá vão quase 4 meses, eu dizia que a vocação de Portugal, aquilo que se espera de Portugal hoje e no futuro, é a internacionalização. Como foi sempre ao longo da nossa história, quer dizer, nós fomos sempre muito bons e dos melhores a percorrer o mundo, a fazer a ponte entre culturas, civilizações e continentes. E por isso temos portugueses espalhados por todo o mundo, onde são dos melhores nas mais variadas áreas da atividade. Os melhores na economia, os melhores na investigação, os melhores no desporto, os melhores na cultura, os melhores nas artes, os melhores no trabalho, os melhores no empresariado, são dos melhores. Somos dos melhores. E depois acrescentava nesse meu discurso que para isso há duas coisas fundamentais. Para nós conseguirmos corresponder àquilo que é a nossa tradição e a nossa história de uma forma atual, a internacionalização hoje é diferente do que era, precisamos primeiro de coesão social e depois de educação. Precisamos de coesão social. Um dos problemas ainda do país, que vem de muitos séculos e vem de muitas décadas, são as desigualdades que existem entre pessoas, entre grupos, entre regiões. E essas desigualdades fazem a diferença para pior, no sentido de que, com menos desigualdades, com maior coesão social, com maior homogeneidade social, nós iríamos ainda mais longe. E vamos mais longe. Esta coesão tem a ver com as ideias, e por isso eu apelo muito aos consensos políticos, as pessoas têm que se entender no fundamental, mas tem a ver com as condições de vida das pessoas e das populações. E um dos problemas que tem vindo a ser ultrapassado, mas que ainda existe, é a falta de coesão territorial. Isto é, há áreas do território português, no continente ou nas ilhas, que têm níveis de vida, níveis de desenvolvimento, níveis de distribuição de rendimentos, que são muito diferentes entre si. E essa diferença ainda não foi ultrapassada. Haverá sempre uma diferença, mas ainda há diferenças inaceitáveis, intoleráveis, para uma sociedade que se quer justa e que quer verdadeiramente tirar o proveito da vontade, da inteligência, da emoção de todas as portuguesas e todos os portugueses. O que se está a passar nesta região é, e por isso fico feliz com as palavras do Sr. Presidente da Câmara, tal como com a presença de outros Presidentes da Câmara, o que se está a passar é muito bom para o país. Não é muito bom para a região, é muito bom para o país. Cada vez que uma região, que durante muito tempo estava mais longe, estava mais só, estava com menos população ou a perder população,
estava mais envelhecida. Cada vez que isso acontecia, quem perdia era o país. Ora, durante muito tempo olhava-se para esta região e para outras regiões do chamado interior e dizia-se: pois é, há um país que está a crescer rapidamente, que fica junto ao mar, no litoral, porque lá é que há as grandes cidades, as grandes metrópoles, e depois, à medida que se avança para o chamado interior, avança-se também para piores condições de vida. Ora, esta visão do interior, já outros o disseram, eu repito, temos de a ultrapassar na nossa cabeça. Porque aquilo que era visto como interior e chamado interior a partir do mar, está no centro de outras realidades muito mais importantes. Está no centro da Península Ibérica, está junto à fronteira, está próxima de outros territórios, mesmo do outro lado da fronteira. Pode, em conjunto, ir mais longe. E o mudar esta maneira de ver é mudar o fatalismo. Há aqueles que crescem porque estão perto do mar e os que crescem menos e crescerão sempre menos porque estão longe do mar. A localização hoje já não é uma localização física como era antigamente. Com a internet, com a circulação do conhecimento e das pessoas, nós temos localizados nos sítios mais improváveis centros de conhecimento, centros de saber, centros de apoio a empresas, centros de formação desportiva, que verdadeiramente fazem apagar as distâncias físicas, as distâncias territoriais. E quando isso se soma, se junta, como é o caso, à história, ao património reconhecido ao nível da humanidade, se junta à riqueza natural, que é mais futuro do que passado, porque as novas gerações estão cada vez mais viradas para isso, se junta aos novos conhecimentos, se junta à possibilidade de se instalar, onde há 50 anos diria que era uma loucura estar a instalar, o que são centros de excelência, então isto é uma subversão total na visão clássica entre o litoral e o interior. Completamente diferente. É outro mundo. Eu ainda me lembro das raízes familiares do lado do meu pai, em Celurico de Basto, e como ainda há não muito tempo, há 20 anos, sendo autarca em Celurico de Basto, a visão ainda era como é que vamos pegar neste interior, que era intermédio, mas era muito pobre, era o município mais pobre de Portugal, e vamos colocá-lo um pouco acima, nos patamares. Como é que isto se faz? Porque parecia quase uma fatalidade para muita gente que emigrava, ou migrava para o Porto, ou para o litoral, ou para Braga. Isto mudou. E a prova de que isto mudou é o que estamos a inaugurar hoje. Isto é outro mundo, é outro filme, como às vezes gosto de dizer. É outro filme. Para os mais velhinhos até faz um bocado de impressão. Sim, pois é, mas isto vai mudar a nossa terra? Não, vai enriquecer a nossa terra. Ela é o que era, mais aquilo que passa a ser. E se somarem esta luta pela coesão, em que a ideia da aposta nos fundos europeus do Portugal do 2020, nesta área como noutras áreas, onde isso é tão importante, se somarmos à educação, que é outra componente para irmos para a frente, então temos as duas peças que vão desbloquear aquilo que era um problema atávico em Portugal, que é somos desiguais, não avançamos ao mesmo ritmo, uns chegam primeiro, os outros demoram mais tempo a chegar, ou não chegam, e temos uma formação que ainda não é suficiente, uma educação que ainda não é suficiente. E nessa educação integral, o desporto tem um papel fundamentalíssimo. Há muito tempo que nós sabemos isso, mas, infelizmente, nem sempre se retirou as consequências daquilo que sabíamos. Só há educação integral se não for só a cabeça, nem só a vontade, nem só o coração ou a emoção, se for a realização plena da pessoa. E a realização plena da pessoa, nós sabemos que tem no desporto uma componente crucial.
O desporto cobre tudo. A inteligência emocional, a emoção inteligente, a vontade, a ligação com o meio ambiente, a integração comunitária, a inclusão social, tem tudo. Tem tudo. E, portanto, um centro de excelência no domínio da formação no desporto é um centro de educação. É um centro de educação. É tão importante, perdoa-me quem representa ao mais alto nível o TADA, eu como académico digo, é tão importante como um laboratório, como um centro de investigação mais avançado, é tão importante quanto isso. Durante muito tempo dizia-se, não, está bem, o desporto, até o próprio desporto escolar, ou o desporto em geral, era possível, ainda há 50 anos ou há 40 anos, haver escolas em cujo projeto educativo, a começar no básico e pelo secundário, já nem digo no superior, não tinham no desporto uma componente essencial. E eu desconfio que no superior ainda existe um bocadinho disso. É uma das lacunas que está a ser superada. Um bocadinho disso. Bom, aqui junta-se tudo. Nesta inauguração, junta-se tudo. Até se juntam, como disse o Sr. Ministro muito bem, os campeões. Temos aqui a acompanhar-nos 2 campeões. O que é muito inspirador, como foi dito, para o dia de hoje, em que o Sr. Ministro, sobretudo ele e o Sr. Estado-Estado e outra juventude, podem ser essenciais no estímulo à nossa equipa daqui por umas horas. Eu já estou velhinho e, portanto, já estou ao nível das considerações táticas ou estratégicas, das dúvidas na colocação das peças e tal. Agora, o Sr. Ministro e o Sr. Estado-Estado estão pletóricos de energia, às vezes até acho energia a mais. Canso-me com a energia deles. Bom, mas o Sr. Ministro e o Sr. Estado-Estado é que são cruciais para aquilo que se possa vir a passar hoje. Mas eu também já disse hoje, logo de manhãzinha, quando me perguntaram o que é que acha que vai acontecer e tal, até dizer, eu sempre achei que éramos dos melhores. Provámos que éramos dos melhores. Chegarmos onde chegarmos significa que somos dos melhores. Ninguém chega a umas meias finais sendo mau. A minha experiência da vida, eu às vezes ouço aqueles críticos da bola, não é? Às tantas da noite, a dizer, nós somos péssimos. Só empatamos, não jogamos, não isto, não aquilo, não aquilo outro. Chegámos por acaso. Ora, esses acasos dão muito trabalho. Estão aqui 2 campeões, sabem isso? Ninguém chega por acaso a umas meias finais. Ninguém chega por acaso a umas meias finais. Não há sorte que justifique isso. Eu que já ganhei e perdi muitas eleições e que já sei o que é ter sucesso e insucesso, sei o trabalho que dá e o mérito que exige chegar a determinados momentos. A nossa esperança é que cheguemos ainda mais longe e vamos trabalhar por isso mentalmente. Mas temos de reconhecer que no momento em que inauguramos realidades como esta, no momento em que assistimos àquilo que nos descreveu o Sr. Presidente da Câmara, no momento em que o Sr. Ministro explicou como é que via apostas como aquela que aqui é feita hoje, temos de admitir uma coisa que eu penso que é indiscutível. O país que existia há 50 anos ou há 40 anos era muito diferente do país que temos hoje. Muito diferente. E o país que temos hoje, com todos os seus problemas, são muitos, e as insuficiências e desigualdades, é muito melhor do que era o país há 50 anos. Muito melhor. Agora, a razão porque eu sou Presidente da República, e o Sr. Ministro é Ministro, o Estado-Estado é Estado-Estado, o Sr. Presidente da Câmara é Presidente da Câmara, e os presentes são todos o que é ainda mais importante, que nós temos o que somos. São cidadãos ativos de Portugal, é que queremos que o país ainda seja muito melhor. É que não nos chega, porque os outros também estão muito melhores. E o problema já não é em valor absoluto, em que ainda há desigualdades a ultrapassar e há metas a atingir. É que, olhando à volta em termos de internacionalização, nós não paramos, mas os outros também não pararam e aceleraram. E nós temos de acelerar. E por isso é que estas apostas no futuro são importantes. São importantes por aquilo que
têm de abertura ao mundo, do que têm de novas hipóteses para nós, portuguesas e portugueses, nomeadamente a começar pelos jovens, mas são importantes para o nosso amor próprio. O amor próprio das gentes desta terra que se sentem bem consigo mesmas ao verem o que está a ser feito. E o amor próprio das portuguesas e dos portugueses que dizem: nós temos centros de excelência em Portugal e vamos ter mais centros de excelência em Portugal. Demora tempo, demora. Aqui já foi descrito quantos secretários de Estado foram precisos, quantos secretários de Estado e quanto trabalho autárquico para se chegar lá. Mas tudo o que é de longo fogo, de médio e longo prazo, demora um tempinho. Esse é o problema que ainda temos de resolver em Portugal. É que a ideia é lançada, é óbvia, mas depois há umas resistências, umas por dificuldades, obviamente, de natureza financeira, para poder ser concretizado, outras de natureza psicológica. Que sirva de lição. É bom olhar para o médio e longo prazo, apostar em Portugal. É muito importante termos aqui connosco estes dois campeões. É ainda mais importante podermos formar aqui novos campeões. É muito importante hoje, ao fim da tarde ou à noite, estarmos com gente que nós sabemos que tem fôlego de campeões. Mas é mais importante todos nós, portugueses, sermos, cada um na sua área de atividade, campeão. No dia em que todos formos campeões, ainda que aparentemente de forma modesta na nossa área de atividade, então Portugal é todo ele campeão. E é para isso que aqui estamos. Obrigado.